Exatamente, Diego. Depois da reportagem do UOL mostrar essas aberrações, né, históricas, geográficas, biológicas, químicas, vários erros, né, era natural que o governo do Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, inclusive, tinha falado para o UOL, né, falou assim, olha, a gente vai tirar, a gente vai revisar, vamos, as pessoas já foram desligadas desse programa, né, deu uma série de justificativa. Mas a questão da decisão judicial é uma derrota para o governo Tarcísio. Né? Por uma coisa, o governo Tarcísio de pronto, fala assim, não, olha, tem um erro, realmente, né? A gente, após uma reportagem jornalística, outra coisa é a justiça decidir e determinar. Fica lá registrado. Olha, um governo Tarcísio produziu um material de má qualidade, cheio de erros, né? Slides que eram utilizados como equipamento paralelo, né, complementar à educação básica no estado de São Paulo, e isso precisa ser tirado. Isso, ou seja, essa decisão judicial é uma derrota para o governo Tarcísio de Freitas. Agora, é claro que é também uma derrota para o secretário de Educação, Renato Feder, porque ele era um grande defensor da utilização desse tipo de material, inclusive em detrimento aos próprios livros didáticos. Vamos lembrar que o governo do Estado de São Paulo tinha bloqueado a remessa de milhões de livros didáticos para São Paulo, impedindo que as escolas recebessem os livros didáticos federais, escolhessem, porque não é um ou outro, é uma lista que pode ser escolhido e recebido, e a ideia era fazer o quê? Exatamente, utilizar slides para as crianças poderem verem o conteúdo e anotarem no caderno, o que é um tremendo de um absurdo, tipo, ou seja, sem um livro didático, sem um livro de exercício, sem um livro referência, né? E aí agora a gente viu a qualidade desse material de apoio que quase foi um material central nesse processo, né? Por sorte, o jornalismo atento do UOL conseguiu descobrir e pegar isso aí. Agora, o Tarcísio pega mal, né? Até porque, vamos colocar, ele foi eleito com a bandeira da gestão, de ser um bom gestor. E um bom gestor não é aquele apenas que corta custos, é aquele que garante. Um assunto no seu blog, né, agora há pouco, que foi condenado aquele bolsonarista que matou um eleitor do presidente Lula no dia 7 de setembro, né, anterior. Sim, infelizmente a gente teve aquele caso, né? Vamos lembrar que a gente estava falando, agora tá todo mundo falando esses dias, Diego, exatamente por conta do 7 de setembro, agora na quinta-feira, dos riscos de protesto, novos protestos violentos de bolsonaristas, ou de outro lado, bolsonaristas que estão tentando boicotar, porque acredito que as Forças Armadas se mancomunaram com Lula porque não quiseram dar golpe de Estado. Vai vendo o nível, Brasil. É, Só que é o seguinte, no dia 7 de setembro do ano passado, por volta das 18 horas, né, houve uma briga, né, uma discussão na cidade, na zona rural de Confresa, no Mato Grosso, num caso que repercutiu dentro e fora do Brasil, inclusive, ou seja, no meio da campanha eleitoral, 7 de setembro, 200 anos da independência, e aí o bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, ele deu mais de 70 facadas no lulista Benedito Cardoso dos Santos, e depois, com o rapaz sangrando no chão, ele tentou ainda, pegou um machado e tentou decapitar essa pessoa, exatamente por quê? Por conta de uma briga, por uma discussão que começou por conta de política eleitoral. Né? Ele mesmo confessou, né, o crime, não se arrepende de ter matado o rapaz, né? E aí ele foi preso, foi preso, e houve um tribunal de júri em Porto Alegre do Norte, norte do Mato Grosso, e ele foi condenado a 14 anos de prisão. O Ministério Público do Mato Grosso agora analisa se pede um aumento da pena, né? Eles acham que 14 anos foi pouco, eles querem aumento da pena. Coincidentemente, Diego, é claro que uma coisa não tem a ver com outra diretamente, agora indiretamente pode se discutir. Coincidentemente, no Rio de Janeiro, né, algumas horas antes, o presidente Jair Bolsonaro se discursava para uma multidão gigante e defendia que era necessário extirpar da vida pública adversários políticos da esquerda nesse discurso. Essa morte não foi a única, infelizmente, que ocorreu nas eleições por conta de divergência política, e nem foi a primeira. A primeira, vamos lembrar todo mundo, foi no dia 9 de julho, quando o guarda civil Marcelo Arruda, né, ele foi morto pelo agente penitenciário Jorge Guaranho, lá em Foz do Iguaçu. O Guaranho invadiu uma festa de aniversário do Arruda, uma festa com temática lulista, e brigou, depois voltou com uma arma e começou a atirar. No final das contas, o Arruda foi preso, o Guaranho foi preso e o Arruda
foi morto. Foi o primeiro caso, e nas redes sociais do Guaranho, a gente descobriu, todo mundo viu, que havia muito material muita repostagem de conteúdo das redes bolsonaristas, né? Exatamente nessa toada violenta. Então, é um caso triste, é um caso de pessoas que foram incendiadas pela ultrapolarização e que, infelizmente, agora terminou, né, dessa forma trágica. E esse caso é interessante porque quase um ano depois você teve essa condenação. Se não me falha a memória, foi a primeira condenação por conta desse tipo de violência política de 2022. Interessante, Diego, porque é o seguinte, por mais que a gente tenha visto estojo de joias aqui, Rolex para lá, Rolex para cá, aliás, o brasileiro nunca falou tanto o nome Rolex, né? A empresa deve estar feliz da vida que isso aí é publicidade gratuita, inclusive, mas o fato é que falou-se muito, né? Mas é o que tudo indica, há uma desconfiança de que o presidente Jair Bolsonaro não devolveu tudo, e quando eu digo tudo, não estou falando devolver daqueles puxa-sacos de saco de lixo, ou devolver um cinzeiro feito com palito de dente, né? Ou qualquer coisa nesse sentido de um valor que pode ser estimado, mas sem valor econômico, né? Há uma desconfiança de que ele não devolveu todas as joias, né? Cadê o Patek Philippe, o relógio? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, depois só pergunta, né? Existe muita dúvida se tudo foi devolvido, se não foi devolvido. Lembrando que depois que mudou todas as regras, né, os presidentes foram instados, os ex-presidentes foram instados a fazer todo um inventário e separar o que podia ficar com um, o que tinha que ficar dentro do patrimônio da União. Então, nada mais justo que Bolsonaro também devolva tudo e aí se verifique aquilo que fica de patrimônio da União e daquilo que ele pode ficar com ele, porque são, de fato, itens personalíssimos, que é o termo que se usa. Agora, itens personalíssimos não são relógios de ouro cravejados de diamantes, tipo daqueles que o presidente e os seus assessores diretos e advogados venderam no exterior para ricaços dos Estados Unidos e que tiveram que recomprar exatamente quando o TCU pediu a devolução. Então, é muito importante que o TCU esteja fazendo esse pedido agora, é importante que se faça um inventário, até porque se o Bolsonaro ficar com alguma coisa depois desse pedido, a gente vai poder chamar isso de roubo, né? Vamos parabenizar o assessor de imprensa que escreveu essa nota, né? Ou melhor ainda, o provavelmente consultor para gerenciamento de crise que escreveu essa nota em nome do Anthony, porque isso não é texto do Anthony, isso é um texto exatamente pensado para tentar reduzir os danos causados à imagem dele, que podem ser permanentes. O que acontece, e aí só que acontece, Diego, eu queria focar numa coisa que é importantíssima. É claro que né, o que está colocado aqui não é a denúncia apenas, né? Você já tinha uma denúncia, já tinha ordem restritiva contra ele, a justiça já tinha dado uma ordem restritiva para ele não chegar perto da ex-companheira, já tinha um processo em andamento. O que aconteceu, e a investigação do UOL e a reportagem exclusiva do UOL trouxe aqui, neste momento, são elementos de prova, evidências, né, para mostrar, para corroborar as declarações dela. Então, o que acontece é o seguinte: a gente tem o Diniz, né, dando a entrevista coletiva, né, hoje falou assim: não, era questão, essa palavra me marcou muito, é incipiente. Né? É uma coisa incipiente. Incipiente, na verdade, são os mecanismos de controle da CBF. Tudo bem, a gente não pode esperar muito da CBF, afinal de contas, a CBF é a CBF, né? Com todo o BO, todos os problemas que ela tem. Agora, a CBF, ela, tipo, limou o Paquetá por uma questão de uma investigação relacionada a esquema de jogos e não limou o Anthony por um esquema, vamos ser sinceros, na comparação do universo, muito pior do que um esquema de venda de jogos. Não importa que a pessoa é jogadora de futebol e essa seja a área dela. Estamos falando de violência doméstica, estamos falando de agressão, estamos falando de sangue, estamos falando de algo que é inconcebível. Então, o que acontece é que a CBF deixa passar
o Antony e a CBF bloqueia o Paquetá. A CBF deixa passar uma investigação relacionada à violência doméstica e se preocupa com a questão de manipulação dos jogos. Você sabe o que acontece no final do dia, Diego? O que a CBF está preocupada é com a imagem dela, não está preocupada no que você falou, que os esportistas precisam dar o exemplo, porque são ídolos de novas gerações. Quando o pessoal vê um ídolo como esse fazendo o que fez e sendo ainda convocado à seleção, né, o que o pessoal fala? Fala assim, tudo bem, olha só, isso não é importante. O problema é manipular jogos. Então, eu acho que é o seguinte: é uma questão que tem que envolver o Antony tem que ser, tem que haver uma investigação clara, tem que pagar pelo que, ao que tudo indica, ele fez, né, com as provas apresentadas, mas a CBF também precisa melhorar como instituição. Eu não vou nem falar de questão de honestidade, de outras coisas, que a CBF tem um monte de BO, mas nisso, pelo menos, nessa questão mais básica, que é se atentar para direitos fundamentais, né, ela vai ter que mudar e não pensar apenas naquilo que pode dar prejuízo. Porque agora está dando prejuízo na imagem da dona CBF, a dona CBF está falando, ok, então vamos cortar fora. Cortou, não foi por causa da investigação, cortou porque pegou mal. Cortou por conta da repercussão, né, Sakamoto? É isso que acontece. Pegaram, parece que chegaram, inclusive, de ônibus, né, pelo Atlântico, porque demorou, né, talvez seja exatamente para que ninguém discuta na veracidade, a imagem passou por algum meio eletrônico, foi manipulada, não, então copiou lá, passou, entregou. É claro que poderia ter vindo de forma criptografada, tudo isso mais. Eu gostaria até depois de entender quais foram as reais motivos da polícia italiana ou da polícia brasileira. Mas chegou no MJ, o MJ vai passar para a Polícia Federal, vai se verificar exatamente as versões contadas, tanto pela família do Alexandre de Moraes, quanto pela família que teria feito a agressão verbal a ele e a agressão física a seu filho, ao filho de Alexandre de Moraes. De qualquer maneira, Diego, toda essa história, todo esse caos, isso já teve um resultado. Eu duvido que outra pessoa tão cedo faça com o Alexandre de Moraes ou com alguma outra autoridade nesse sentido aquilo que fez no aeroporto. E aí, por favor, não me entenda, não é que nenhuma autoridade não é passível de crítica, não é que autoridades não são passíveis de críticas. E isso eu defendo há muito tempo, são passíveis sim, mas da mesma forma também defendo há muito tempo que existem espaços para isso. Você não pode, na verdade, atacar alguém num momento familiar, em alguma coisa assim, causando medo, causando desconfiança. É uma coisa que jornalistas, inclusive, acabam sofrendo, inclusive por, muitas vezes, militantes à esquerda e à direita, independentemente da posicionamento ideológico, é no meio do avião, a 10 mil pés, a 30 mil pés de altitude, e alguém começa a atacar, ameaçar, gritar contra um jornalista no voo, como já teve uma série de casos. Isso é assustador, sabe? Existem formas decentes, democráticas, cidadãs de fazer a crítica. Existem espaços, existem formas. Todo mundo é passível de crítica. A questão é como se faz a crítica. E aí muita gente fala, não pode bater no filho do Alexandre de Moraes agora. Ou não pode gritar no aeroporto, xingando, não. Né? E aí que tá. E aí, ou melhor, poder pode, mas a pessoa está passível depois à lei, né? À justiça. Eu acho que todo esse episódio, Diego, foi útil exatamente para tentar jogar uma carga de civilidade no debate público. A gente ficou 4 anos com um presidente que incentivava a incivilidade no debate público. E eu acho que agora é importante esses fatos, essas situações, esse causar um desconforto em quem gosta desse tipo de coisa, exatamente para que isso pare de ser feito, né? Se a gente está querendo voltar à normalidade democrática, isso inclui, inclusive, que as pessoas saibam os espaços de crítica, saibam os momentos de crítica e saibam a forma de fazer crítica, que não é gritando, não é jogando perdigoto, sabe, cuspindo, dando tapa, ameaçando, mas é dentro de um diálogo pensando na construção coletiva. Exato, né? Parece que as pessoas desaprenderam a conviver em sociedade, né? Nesse período, é claro que muito incentivado pelo que acontecia, vinha de cima, né, Sakamoto? E aí muitas pessoas que já tinham esse ímpeto se sentiram autorizadas a também replicarem esse espírito agressivo mesmo, né? Mas e agora, só que aí que tem um ponto que elas realmente aprenderam e reproduziram, né?
A gente estava falando de ataque contra jornalistas, eu estava falando, inclusive, eu fui falar hoje no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional sobre violência contra jornalistas. E eu estava levando um dado da FENAGE, né, da Federação Nacional de Jornalistas, que durante 4 anos, 4 anos de Jair Bolsonaro, o presidente da República foi a principal fonte de agressão contra jornalistas, né? Foram 570 ataques, 142,5 por ano. E é claro que isso provocava o quê? Provocava uma avalanche. Se o presidente da República fazia isso, todas as outras pessoas sentiam-se no direito de fazer também. Né? Só que aí que tá, de certa forma, agora o próprio presidente está tendo que responder à justiça por tudo que ele fez. Por quê? Porque ninguém está acima da lei. Né? Então, da mesma forma que o presidente da República, ex-presidente da República, está respondendo à lei pelo que ele fez, os seus seguidores, que também fizeram muita coisa e continuam achando que podem fazer, também têm que se responder à lei. Qual?